Então, dando continuidade à apresentação aqui do sistema de injeção e controle de nível de líquido de vasos separadores, a gente vai falar de alguns aspectos práticos da parte de projeto, dimensionamento e configuração, sendo que todos esses detalhes eles podem ser, né, e são customizados para a aplicação do cliente. Então, normalmente esse equipamento ele é montado inteiramente aqui na Vaportec, na sede da empresa, e ele é configurado, sendo enviado pronto para o cliente para que no dia do comissionamento do startup, pouquíssimos ajustes sejam necessários de serem feitos e facilitando então, né, normalmente a gente sabe que em grandes players aí do mercado que utilizam esses sistemas, as paradas, né, quanto mais curtas elas forem, melhor para a produção poder voltar a funcionar. Então a ideia é a gente mandar o sistema praticamente pronto para o cliente, bastando fazer poucas configurações e aí facilitando bastante o processo de startup desse equipamento. Então aqui falando dessa aplicação para esse cliente específico que a gente vai estar enviando o equipamento todo montado já praticamente pronto e configurado para aplicação, a gente tem 3 sistemas de injeção distintos, né? Sendo que cada um deles é para uma configuração de regime de operação de um vaso separador diferente. Então, de forma, né, visual, é possível enxergar que existem diferentes dimensões em tubulações, válvulas e conexões, né? Sendo que cada um deles então opera num regime diferente. Então aqui a gente tem nessa primeira imagem essa injeção menor, que é para um conjunto de um vaso separador que trabalha num regime de menos 33 graus. Aqui o segundo, então, a gente está com um sistema de injeção para uma operação de um vaso que trabalha em regime de menos 10, e essa aqui mais ao fundo é para uma operação a um regime de menos 5. Todos eles, cada um com as suas particularidades em função das capacidades dos separadores. Aqui a gente tem, então, um ICAD configurado para a válvula ICS com módulo ICM aplicado, assim como nas demais. Essa configuração ela foi realizada com base na dimensão da válvula, e o ICAD aqui nessa aplicação, além da alimentação, ele envia um sinal de feedback para o EKE 347, onde ele mostra qual a posição que ele está no momento do funcionamento. Essa configuração ela também pode ser realizada através do Bluetooth, bem como o acompanhamento do funcionamento durante o funcionamento do sistema. Então, após a configuração e o comissionamento da planta, a gente não precisa necessariamente estar na frente do display para visualizar o modo de operação dele, e a gente consegue olhar esse funcionamento através do celular do aplicativo CoolConfig da Danfoss. Então aqui na parte de trás a gente tem os 3 conjuntos de controle de nível que são aplicados diretamente aos separadores, né? Então o pessoal conhece também por árvore de boia. Basicamente, ele é um vaso que comunica com o separador através de uma conexão superior e inferior, que mantém a comunicação de nível do separador, que é lida pelo AKS 4100 através do envio de um pulso eletromagnético pelo cabo, né, que ele tem dentro no interior desse tubo, e esse pulso eletromagnético, ao retornar refletido pelo nível de líquido, vai dar a informação de altura, no caso, né, de nível que tem dentro do separador, fazendo com que o ICAD atue na necessidade de repor líquido na abertura dele ou no fechamento quando o nível estiver acima da necessidade. Então aqui a parte mais importante da configuração do AKS 4100 é o comprimento do cabo que fica introduzido dentro desse tubo, no caso que é vaso comunicante com o separador. Então essa configuração do comprimento do cabo, bem como a zona morta inferior e a zona morta superior, ela deve ser realizada. Então a gente também precisa introduzir a constante dielétrica, no caso da amônia, né, para que ele faça uma correção e tenha uma leitura mais precisa do nível de líquido presente no vaso separador. Aqui nas 3 aplicações a gente tem como uma situação de instalação de redundância de segurança um sensor LLS 4000 que fica como um dispositivo de segurança de nível que garanta, caso em alguma falha de funcionamento do AKS 4100, não deixe o nível baixar além daquilo ali, e esse sinal ele pode ser integrado à automação do cliente, né, onde ele vai fazer uso desse sinal para, por exemplo, parar a sala de máquinas ou desligar os sistemas de bomba
quando o sistema de nível estiver abaixo, né, do nível que esse sensor LLS 4000 vai estar sinalizando. Então agora a gente vai explorar um pouco mais nos detalhes cada uma das configurações que foram feitas dos principais componentes desse sistema, desse conjunto de controle de nível nos separadores. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o ICAD nessa aplicação. No caso aqui a gente tem duas variações do ICAD. Nesse conjunto menor a gente tem o ICAD 600B e nos dois conjuntos maiores a gente tem o ICAD 1200B, que tem uma capacidade superior e pode ser acoplado a válvulas de maior capacidade. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a configuração do ICAD 600B, que está aqui na frente para demonstrar as configurações básicas que foram aplicadas a ele e o porquê que essas configurações foram realizadas. Por fim, a gente vai falar então das configurações do EKE 347 que foram realizadas para a operação em conjunto com o ICAD 600B e o AKS 4100 que estão implantados nesse conjunto do vaso separador do regime de -33.